vocês que estão aí, onde vocês estão? Deixa eu dar uma arrumadinha no cabelo aqui. Onde vocês se encontram nesse momento? Vamos ver quem vai aparecer nessa tertúlia de hoje. E hoje eu quero compartilhar quero falar de algumas coisas com relação à autoconfiança, quando a gente está querendo criar alguma coisa, quando a gente está querendo criar o próprio negócio. Eu recentemente fui entrevistada por uma amiga que ela trabalha com empreendedores, é uma amiga americana que mora aqui na Suíça, na parte de VV, na parte francesa, e ela tem um negócio online, e também em pessoa, mas ela tem uma conexão, ela tem uma plataforma onde toda sexta-feira ela faz uma entrevista com pessoas, com empreendedoras, que possam trocar ideias e contar experiências para que aquelas pessoas que estejam querendo empreender sejam motivadas, porque, gente, empreendedorismo é muito bom no papel, é muito bom aqui na social media, é muito bom falar dele, mas o dia a dia do empreendedor não é fácil. Requer muita disciplina e requer autoconfiança e requer uma persistência muito grande, que é muito difícil conseguir sozinho. É praticamente impossível, ninguém tem essa capacidade. E por isso que eu vou até depois colocar aqui como se diz, uma imagem que eu tenho da vida do empreendedor, que aí vocês vão ver que é bem isso mesmo. Um dia você está lá em cima, super motivado, achando que todas as ideias vão dar super certo e que está tudo indo muito bem. Aí no mesmo dia, ou mesmo assim, vamos dizer, no dia seguinte, mas às vezes até no mesmo dia acontece alguma coisa que você já começa a duvidar de tudo que você tinha em mente, de tudo aquilo que você achava que ia ser ótimo. E então, quer dizer, é um trabalho constante de autodesenvolvimento. E isso é o que eu considero o mais importante do empreendedor e até o mais valioso, porque exige um autodesenvolvimento constante e uma autoanálise constante, porque nada é permanente. E quando você é empreendedor, você percebe isso ainda mais na pele, porque você tem sempre que estar como jogando a peteca daqui e de lá. Então eu quero falar aqui, olha quem tá aqui hoje, é a Mara. Oi, Amara, tudo bem? Vou colocar meu óculosinho aqui, morrendo de calor, amiga. Não sei como que você tá aí, escreve como que você tá nessa parte aí de cima da Alemanha, que eu aqui, nós estamos com um clima aqui que é bastante úmido e caloroso. E Amara, eu tô falando aqui que hoje eu quero falar sobre coisas importantes, do que você precisa ter e fazer para se tornar um empreendedor de sucesso. Se você é uma super empreendedora, seria muito bom se você colocasse aí no chat, se escrevesse seu comentário, que eu vou acompanhando daqui. Eu comentei anteriormente que eu fui entrevistada por uma amiga que tem uma plataforma online e também offline, né? Ela tem clientes não só em âmbito internacional através da plataforma online, mas ela também tem clientes em pessoa. Mas ela é uma empreendedora que ajuda outros empreendedores a empreender. E ela me chamou para um programa de entrevista que ela tem para compartilhar minha experiência, porque nós como empreendedores sabemos a dificuldade que é manter o foco, o entusiasmo, a disciplina e tudo isso que faz o empreendedor, né? Que tudo é muito bonito no papel,
papel, é muito bonita aqui na social media, todo mundo postando e vídeos e artigos e blogs e eventos, mas a gente realmente, só quem está no papel do empreendedor ativo, né? Ativo e proativo, sabe bem que não é esse mar de rosas. Que tem, claro, os seus benefícios, e eu comentei aqui anteriormente que, para mim, um dos grandes benefícios, talvez até o maior deles, de ser empreendedor é o fato de que você tem que ter um trabalho pessoal, né, constante, porque senão você não aguenta a batalha, porque a coisa é complicada mesmo. Existe uma dinâmica, hoje em dia, as coisas acontecem muito rápido, e você, no final, está muito sozinho. Até vamos começar daquele que a gente chama aqui o solopreneur, né? O empreendedor sozinho, que é o que começa, quando você começa com a sua ideia, você começa a desenvolver, onde você acaba sendo onipresente, né? Não significa que você é onipotente, hein? É onipresente, você está fazendo tudo dentro do seu negócio. Você, na verdade, está trabalhando, você vira um empregado do seu próprio negócio, quando você começa até passar para a fase de que você já começa a criar uma equipe, e aí que vamos dizer que você se torna realmente um empreendedor, né? Começa a realmente empreender. Mas o solopreneur é realmente uma fase muito complicada. Então, como que a gente faz para sobreviver nessa fase complicada, né, do solopreneur? Porque eu vejo que existe muito, uma oportunidade, vamos dizer, uma oportunidade para pessoas, assim, principalmente para mães, né, é muito essa coisa do empreendedorismo é vendida, né, vamos dizer assim, muito para mães, pelo próprio pela própria estrutura, né, de ser um empreendedor, do fato que você pode trabalhar de onde você quiser, né, e você faz o seu horário, você se organiza. Mas eu também vejo, eu sou uma pessoa muito pragmática e muito pé no chão. Eu sou criativa, minha cabeça fica lá, eu sempre estou criando ideias, inventando coisas, mas pode parecer que eu não estou com o meu pezinho muito no chão, mas eu estou com o meu pezinho muito no chão. Eu sou muito aberta a novidades, a ideias, a explorar, sou muito curiosa, mas eu sempre, quando eu vejo aquilo ali, eu já penso, como é que eu vou fazer isso acontecer? E é esse o grande, o X da questão para todo empreendedor, né? Como vou fazer a minha ideia se tornar realidade? O que eu sugiro? Primeiro, não existe uma ideia perfeita. Isso a gente tem que começar daí. E começando daí, eu também falaria que essa coisa de perfeição, minha gente, por favor, eliminem essa palavra do vocabulário de vocês. Porque perfeição não existe. Perfeição somente faz você atrasar o seu processo, te inibe de dar o primeiro passo, porque você fica sempre naquela ansiedade e naquela angústia de que você tem que estar perfeito, tem que estar com tudo preparado para poder começar, ou para poder tomar uma atitude, ou para poder tomar uma decisão e ir em uma certa direção. E a verdade é, a gente nunca está preparado 100% para nada. Não existe. Impossível. Eu falo que perfeição só existe na natureza. E a natureza, sendo sábia como ela só vive em equilíbrio. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: não existe perfeição, mas o que existe, e que é muito importante, é a gente fazer sempre uma autoanálise. Eu quero, o que eu quero? Onde eu quero ir? Lembra, conversei sobre isso antes, que qualquer projeto é como um caminho. A gente tem que saber onde a gente quer ir. E depois a gente define como nós vamos chegar lá. Se vai ser a pé, se vai ser de carro, se vai ser de bicicleta, se vai ser voando, etc. Assim são seus projetos. Eu quero desenvolver isso. Então você sente
tranquilamente no seu melhor lugar, tranquila, com a sua bebidinha preferida. Tem gente que prefere um cafezinho, tem gente que prefere um vinhozinho. Esses momentos lúdicos são os momentos ideais para a gente pensar. A gente não consegue pensar claramente, nem ser criativo quando a gente está na confusão do dia a dia. Então, quando você tem uma ideia, um projeto, se dê um espaço, crie esse espaço, que você se sente, que você ande. Tem gente que gosta de caminhar, tem gente que gosta de dançar. Eu tenho amigas que falam que são mais super criativas quando estão dançando. O meu marido, Marcos, é super criativo quando ele está no treadmill, lá na esteira. Olha que coisa mais... Eu posso me enlouquecer na esteira, e para ele é o momento mais criativo. Então você encontra esse seu momento criativo, e aí você vai fazer uma autoanálise. E essa autoanálise, o que você vai observar é o seguinte, se quiser vai até anotando aí. Você tem que reconhecer quais são as habilidades, as competências que você já tem nesse momento. E quais são as habilidades, as competências necessárias para você chegar naquele objetivo que você quer chegar. Então aí tem um caminho. Nesse espaço, você vai então ter que identificar quais são os recursos que você precisa trazer para você, o que você precisa aprender você mesma, ou quem são as pessoas que você precisa trazer para perto de você, se unir, colaborar, ou que seja, ou aprender delas, para que você possa adquirir os recursos necessários para chegar onde você quer chegar. Então, a partir daí, o que acontece? Quando você é capaz de fazer essa autoanálise dos seus próprios recursos, você tem uma meta, tá lá. Então, você já pode começar, porque você sabe que dentro da sua capacidade e dos seus recursos, o seu primeiro passo vai estar alinhado a isso. Então você sabe que dentro daquilo que você tem naquele momento, você está dando o melhor de si com tudo que você tem naquele momento. Então você sabe que você está começando com o pé certo. Porque naquele momento eu tenho isso. Eu sei que eu vou precisar de mais. Eu sei que eu vou precisar da Marina e da Iramaia no meio do meu caminho. Quando eu vou precisar da Iramaia e da Marina no meio do caminho? Isso eu vou ter que definir também. Então o que acontece? Aí eu traço o meu caminho e vou encontrando, vou definindo que tipo de apoios eu vou precisando dentro desse caminho e, sempre que possível, colocando data, porque tem um ditado em inglês que diz, vou traduzir aqui simultaneamente, que diz que é, qualquer ideia sem uma data é apenas um sonho. Ela não é uma ideia concreta. Então, tudo que você quer, você tem que colocar data, você tem que se colocar como um plano. No dia tal, eu tenho que ter conseguido isso. E nesse meio caminho também você vai vendo se você está próxima a atingir aquilo ali. E se não, você também, outra vez, faça a sua análise, por que eu não estou chegando lá? E o que eu preciso fazer, então? Preciso dar uma parada aqui, adquirir conhecimentos aqui para poder seguir meu caminho? Ou preciso trazer uma outra pessoa que sabe mais que eu? Não vale a pena nesse momento? Olha aí, essa é uma coisa muito importante também. Não é que a gente tem que aprender tudo também. A gente tem que entender que certas coisas é melhor a gente trazer outras pessoas para agilizar aquilo para a gente, porque a gente não tem que querer aprender tudo para poder chegar ao nosso objetivo. E isso acontece muito com empreendedores, principalmente começando, que a grana é curta, né, minha gente? A gente sabe que enquanto não está produzindo, o dinheiro não está entrando, e se você não tem uma economia, né, uma poupança, ou se você não tem alguém que te apoie ali, ou é o seu parceiro, marido, ou é família, que diz, não pode ficar aí que eu vou te sustentando até você chegar onde você quer chegar, é muito complicado, mas mesmo assim, vamos dizer que você não tem apoio de ninguém financeiramente, que você é você e você tem que ir nessa batalha aí.
há momentos que você vai se deparar, e eu vejo isso muito com relação ao meu treinamento. Há momentos que você vai se deparar que você precisa de uma certa habilidade, um certo que você tem que realmente aprender aquilo ali. E aquilo ali, que se você for aprender sozinho, vamos dizer que hoje em dia é muito fácil, entre aspas, aprender qualquer assunto, porque basta pesquisar na internet, você tem acesso a tudo, né? Se você é uma pessoa diligente, disciplinada, você vai aprender. Só que esse aprendizado sozinho, ele sempre leva muito mais tempo do que se é um aprendizado monitorado, acompanhado, com um mentor, ou com um coach, ou com uma pessoa que já tem a experiência naquilo que você quer fazer. Então, o que acontece com muitos empreendedores quando eles se deparam com uma situação assim? Normalmente, a primeira análise, o primeiro ponto que toca é o bolso. E aí, quando toca no bolso, a pessoa, não posso investir. Eu tenho que investir aqui na Miriam, que acabou de chegar. Tenho que investir na Miriam. Eu poderia pagar a Miriam para fazer um curso com a Miriam nessa área que eu preciso, mas eu não tenho esse dinheiro agora. E aqui eu faço uma ressalva para vocês e que eu até peço a vocês para terem essa conversa com as pessoas, porque eu aprendi isso com a minha experiência. Que momentos como esse, que são cruciais, né, que você sente a necessidade que aprender uma determinada habilidade ou competência é fundamental para o seu desenvolvimento. Aquilo deve tornar a sua prioridade. E você deve, então, usar toda a sua criatividade para conseguir fazer aquele treinamento, contratar aquela pessoa que vai te ajudar. Porque se você não faz, o que acontece? Eu falei anteriormente, você vai conseguir, se você é disciplinado, diligente, você vai ficar aqui na internet horas e horas e horas aprendendo aquela habilidade e tendo ainda ao mesmo tempo que ir levando o projeto que você está levando, o seu negócio que você está levando, e isso vai te levar, no final, esse tempo gasto, ele normalmente, hein, eu não tenho números exatos aqui, mas eu posso dizer por experiência própria, porque eu já estive nessa posição várias vezes, que eu vejo que quando você olha para trás, você chegou onde você queria chegar. Mas se você tivesse investido naquele treinamento, naquele curso, naquela mentoria, naquele coaching, você, naquele momento era um sufoco do investimento, né? Que você tem que se virar onde eu vou conseguir esse investimento, mas o seu aprendizado é mais rápido, com o qual você aprende mais rápido, você implementa o seu conhecimento mais rápido no seu negócio e você tem um retorno mais rápido. Então, quer dizer, aquele sufoco do investimento, você cobre ele muito mais rápido. Quando você sozinha ou sozinho, vai levar um tempo aí de sofrimento tentando adaptar a situação. Eu digo sim, que muitas vezes no começo é isso que a gente tem que fazer mesmo, ir se arrastando, mas a gente tem que chegar, se a gente realmente quer crescer como empreendedor, a gente tem que tomar essas decisões. E é uma coisa muito interessante, estamos todas mulheres aqui, Iramaia, Marina, Miriam e Rosângela, bem-vindas no domingão aqui na nossa tertúlia. É uma coisa que eu tenho observado, mulheres, que nós temos muito mais resistência a investir em nós mesmas. Eu vejo com os rapazes, quando eu faço programas juntos, homens e mulheres, os rapazes, quando eles veem a oportunidade para eles, que eles veem que aquilo ali vai beneficiá-los, eles não pensam muito. Eles tomam a decisão e depois eles se viram. E eles sabem que aquilo ali vai ser importante e eles vão, não tem problema. Até outro dia eu estava conversando com uma senhora que ela está criando uma network para mulheres empreendedoras já em um nível mais avançado.
E ela estava falando que é uma network que você paga uma mentoria, não, como se diz, uma associação, né? É como uma associação, você paga como associado, e é uma quantia considerável, tal. Mas ela está oferecendo ali, dentro de cada reunião, também uma assessoria, conhecimentos muito mais especializados, que você não encontra em nenhuma network que seja grátis, né? Nenhum grupo que seja grátis, ou mesmo essas associações que são mais generalizadas, né? Que mais para todo mundo. A associação dela é para mulheres de um certo perfil, que já tem uma receita de um mínimo de, eu acho que é 100 mil euros, uma coisa assim, ou seja, que já são mulheres que já estão caminhadas aí como empreendedoras. E mesmo assim, ela falou que ela percebeu que as mulheres, para entrar nessa associação, porque essa associação, eu acho que ela cobra como 100 euros por mês. E que as mulheres têm muita resistência, porque elas querem como que praticamente contabilizar, amortizar, essa é a palavra, amortizar esses 100 euros de cada mês. Né? E ela fala, isso é praticamente impossível, né? Porque existe, é uma troca, mesmo que ela seja coordenadora da network, da associação, ela vai dar o conhecimento dela, ela vai trazer contatos, ela vai trazer outros especialistas para darem treinamentos, etc. Muitas, e também espera, né, a colaboração das outras, mas que não tem como você querer contabilizar, amortizar aquele investimento mensal que você tem assim. Mas, de repente, durante o ano, você tem a oportunidade de participar de um treinamento, ou você tem a oportunidade, através da network, de ser chamada a dar uma palestra em tal lugar, que vai te dar uma visibilidade, e que daí vão te dar outros clientes, que isso já amortiza todo o seu ano. Então, é aí que é a forma de pensar que nós, principalmente mulheres empreendedoras, nós temos que mudar a nossa forma de pensar. A gente vai muito de picuinha, picuinha não é a palavra, mas assim, muito de coisinha ali, com muito medo de qualquer coisa, que a gente vai investir na gente mesma. Ai, tem que investir isso aí, eu tenho que... Você tem que aprender a ver a grande, a gente fala grande picture, né? Como seria em português, o grande, a visão geral. A visão geral. Por exemplo, outro exemplo dou aqui. Com relação à minha área, que é a área de ajudar mulheres a aprenderem a fazer melhores apresentações, de criarem uma presença, terem uma presença que demonstre confiança, né? E que com isso elas vão poder se apresentar melhor, e tanto em reuniões, como também num palco e cenário. E muitas vezes, veja bem isso, muitas vezes profissionais, mulheres, existe a oportunidade de dar uma palestra em tal lugar. E às vezes, assim, um lugar, vamos analisar, que seja um lugar, um evento interessante, mas a primeira pergunta é feita, vão pagar para eu ir lá? Então, claro, todo mundo quer ser pago como palestrante, mas isso também é um processo. Mas, de todos os modos, aí já é outra história, podemos falar disso depois. Mas, de todos os modos, isso mostra uma visão muito curta da situação. Você tem que ver que isso é uma oportunidade. E você faz uma avaliação dessa oportunidade. Por exemplo, as perguntas serem feitas deveriam ser: que evento é esse? Quem é o público? Quantas pessoas? Qual é o tópico? O que esperam de mim? O meu conteúdo está alinhado com esse evento? Se essas 5 perguntas foram alinhadas com o seu negócio, com a sua visão, com a sua missão, você já tem uma grande oportunidade aí. Você vai ter visibilidade como palestrante dentro de uma comunidade, que é a comunidade que está alinhada com aquilo que você faz, com a sua mensagem, e o seu trabalho, se você sabe fazer bem o que você
faz, se você sabe se expressar bem, é comunicar de uma forma efetiva que essas pessoas que estão te ouvindo vão querer conversar com você. E quando elas vêm conversar com você, você tem aí um potencial enorme de adquirir clientes. E muita gente não vê isso. E muita gente deixa a oportunidade porque não vai ser pago. Ah, não vão me pagar, eu não vou. Entendeu? Eu já tive essa experiência quando eu estava organizando o meu Summit, né? Vocês conhecem o meu evento, que eu comecei em Zurique, depois fomos para Barcelona e em Porto, e que uma moça que eu queria que ela participasse, porque ela tinha um projeto, um business bastante interessante, seria interessante ela compartilhar a experiência dela, e ela falou para mim, não, que ela não ia fazer, que ela só faria se eu pagasse a ela. Aí eu falei, olha, nós não temos patrocinadores, mas etc. Mas, de qualquer forma, quanto eu deveria, né? Ela falou, não, 500 francos. Aí eu quis até rir, né? Porque aí eu falei para não rir, respeitei, mas eu falei para ela, minha querida, 500 francos eu posso pagar, mas eu não vou te pagar 500 francos. Sabe por quê? Porque você ia ganhar muito mais do que 500 francos se você viesse falar no nosso evento. Mas 500 francos, realmente, isso é nada. Você tá vendo? Então, como a pessoa, ela se colocou para mim, já todo o entusiasmo que eu tinha de tê-la como palestrante acabou. Porque, não pelos 500 francos, mas porque eu vi que ela se colocou num valor que era, eu vi o potencial dela que ela não viu em si mesma. Entenderam? Foi isso. Ela se colocou um preço de 500 francos. Entendeu? E que aí nós temos que, isso aí é outra coisa que a gente pode conversar em outra tertúlia, essa questão de preço, negociação, que é muito complicada, que nós mulheres temos muita dificuldade, e eu falo eu mesma, gente, eu sou rodada, tenho experiência e muitas vezes, por isso eu falo, a gente tem que estar cercado de pessoas que estão sempre nos ajudando, que estão ali entendendo o que está acontecendo com a gente, que a gente pode chegar a elas e pedir um apoio. Eu tenho isso eu fui construindo através dos anos, e tenho o meu marido que é maravilhoso, que é uma pessoa que me entende muito bem, e ele é uma pessoa que chega e me dá uma sacolejada de vez em quando, porque é, a gente tem essa dificuldade em dar um preço ao nosso trabalho. Então, mas isso aí é uma história à parte. Então, voltando à casa o ponto inicial do empreendedorismo, né? Então, essa autoanálise, esse foi o ponto inicial, essa autoanálise de saber quais são os recursos que você já tem, quais são suas habilidades, quais são as suas capacidades que você já tem dentro do seu negócio, e aí analisar o que você precisa para chegar onde você quer chegar. Tem um ditado em inglês que diz, deixa eu tentar traduzir aqui simultaneamente, que diz, o que é importante não é a quantidade de recursos que você tem, é como a sua capacidade de encontrá-los. É isso aí. Não é importante, o mais importante não é os recursos que você tem naquele momento, mas é a sua capacidade de expandi-los e encontrar os recursos que você precisa para chegar onde você quer chegar. A sua capacidade de adaptação. Por isso que eu falei no começo, bom domingo, Rosângela, ela tá indo porque tem uma visita. Bom domingo, fica a gravação aí, você pode assistir depois. Mas como eu estava falando, por isso que essa coisa da perfeição é ilógica. Porque se você está procurando adquirir e nunca chega a um ponto que você acredita que é suficiente, você se torna incapaz de tomar uma decisão, incapaz de dar o primeiro passo. Então você fica você não chega, aliás, nem chega, você não sai de onde você está.
você fica estagnado, né? E eu falo em inglês, eu não sei se tem essa palavra em português, procrastinação, existe? Me falem aí, porque eu não sei. Porque em inglês é procrastination. Eu falo que para mim, perfeição é sinal de procrastination. Porque as pessoas que têm essa coisa de perfeição, elas estão sempre ali e na ansiedade, né? E naquela tensão, no estresse, porque ela nunca acha que ela pode dar aquele passo, porque sempre está faltando alguma coisa. Sempre faltará alguma coisa. Mas a gente tem que aprender que a gente só vai chegar nessas coisas que estão faltando, dando o nosso segundo passo, o nosso primeiro passo. O outro tópico que eu gostaria de trazer aqui para vocês com essa questão do empreendedorismo, que é muito importante para nós, de pequenos empreendedores, eu vejo a Marina está querendo começar, né, Marina? A Iramaia já é rodada, a Rosângela, eu não sei se a Rosângela tem algum empreendimento, e a Patrícia eu sei que também quer começar. Então, principalmente para as que estão querendo começar, a gente tem que aprender a ser mais gentil e mais tolerante e empática com nós mesmas, porque tudo leva tempo. O importante é ter um plano, uma estratégia. O que acontece é o seguinte, quando a gente está começando qualquer coisa e que a gente tem toda essa ideia, toda essa energia, todo esse sonho, a gente quer que as coisas aconteçam amanhã e não vão acontecer amanhã. Elas vão demorar, às vezes, até muito mais do que a gente esperava. E se a gente não tem um plano concreto, isso te desequilibra e você perde o seu norte. Bem isso mesmo, você perde para onde você estava indo. Tem um ditado que se diz que nós, como a gente fala, sobreestimamos, às vezes esqueço em português, hein, gente, desculpa aí, sobreestimamos o que a gente pode fazer em um ano, ou seja, a gente acha que a gente pode fazer muito mais do que na verdade a gente pode, e em contrapartida, a gente subestima o que a gente pode fazer em 3 anos. O que acontece muito claro nessas resoluções de ano novo. Que fala, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo, vou ir para academia, eu vou ficar mais magro, vou perder tantos quilos, eu vou fazer isso e isso. Você coloca tudo aquilo ali para caber naquele ano. E você não considera que todas aquelas coisas, elas necessitam um tempo. É uma adaptação de uma rotina, que às vezes um hábito que você está querendo quebrar um hábito e implementar outro. Existe aí uma transição. Primeiro, a aceitação de que você vai eliminar aquele hábito. Ali já existe um processo de deixar, que aquele ali é complicado, leva tempo. Depois a transição. E depois você começa a entrar nessa outra rotina que vai gerar o resultado que você quer. E aí você coloca tudo isso no pacote de um ano. Aí passam uns meses, não tem resultado, já desanima, ninguém faz nada. Enquanto que, se você fizer um plano de 3, mas também não é porque você fez um plano de 3 que você vai incluir 30 coisas no seu plano de 3 anos, mas você vai incluir, de repente, essas coisas, essas mesmas coisas do plano de um ano. E o que eu aprendi nesse processo foi, nunca, como diz o número mágico, o número 3, né? Tente não colocar mais de 3 coisas para serem obtidas, atingidas, 3 metas em 3 anos. Você pode colocar uma meta a âmbito profissional, uma meta a âmbito pessoal, relação, e uma meta a âmbito de saúde, de bem-estar, né? E aí você tem 3 pontos. E você fala, não, daqui 3 anos eu quero ter atingido isso, isso, isso em cada uma dessas áreas. E você começa a trabalhar de trás para frente. Veja bem, de trás para frente. Para eu chegar em 3 anos e atingir essas metas, o que eu tenho que ter feito ou estar fazendo no terceiro ano?
E começa a visualizar. Bom, eu tenho que ter já adquirido essa competência, eu tenho que já ter feito esses contatos, eu tenho que já ter deixado esse hábito alimentício. Vamos dizer, um exemplo, eu tenho que deixar de tomar açúcar, de comer açúcar. Então, tudo bem. Aí você volta para o seu segundo ano. Então, para eu chegar e atingir tudo aquilo ali do meu terceiro ano, o que eu tenho que estar fazendo no meu segundo ano? Aí você vai fazer essa análise desses 3 pontos. Quando você chega no primeiro ano, então, para eu chegar no mesmo processo. E quanto mais detalhado você puder ser, melhor. Aí você começa a pensar nos meses do seu primeiro ano, até chegar nos seus meses e até, se possível, você começar a definir suas tarefas mensais, depois até por semana e até por dia. O que acontece aí? Leva um trabalho, mas é um trabalho bastante interessante, de também autoconhecimento e até de entendimento daquilo que você quer fazer e para ter certeza que você sabe, você é consciente de tudo que é necessário para você chegar lá, mesmo que você não tenha todos esses recursos ainda. E aí o interessante disso aí é o seguinte, que quando você está aqui na sua tarefa diária, né, que você sabe ler, você faz o seu planejamento, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso, faz, segundo. Quando chega na sexta-feira, não sei se vocês têm esse hábito, eu tenho esse hábito, sexta-feira, como olho para trás, né, como para vocês aí, olho para trás na minha semana e às vezes tenho a sensação de que não fiz nada. Tenho uma sensação, porque não tenho nada concreto, tangível. Fui fazendo coisas, contatos, e-mails, página web, e eventos, e propaganda, e todas essas coisas. Como não fiz, por exemplo, não tive um treinamento naquela semana, vamos dizer, como não tive nada tangível, nada concreto, visível, me dá aquela sensação de que não fiz nada. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa sensação, a gente vai pro fundo do poço. Não fiz nada. Perdi minha semana, eu não estou fazendo, eu não estou chegando, eu não vou conseguir, desse jeito não vai funcionar. Mas quando você tem ali a sua lista de tarefas, e aí você olha para trás, você vê que todos aqueles e-mails, todas aquelas propagandas, todas aqueles posts, artigos, telefonemas que você fez naquela semana, eles foram necessários para um objetivo concreto que você tem, que faz parte da sua visão, da sua grande visão. E isso te dá um alívio. Isso te ajuda a manter um equilíbrio. Porque o que acontece com o empreendedor é que é muito fácil ficar enlouquecido. Porque é muita coisa que a gente tem que lidar sozinho. Até a gente chegar naquela fase, como eu disse antes, na fase que você já pode contratar pessoas, já pode ter uma equipe com você. Falando desse tempo, bem-vindo, Jô, lá de Nova York, nossa, que ótimo. E falando dessa coisa de equipe, né? Eu sou super promovedora promotora, ai, não sei, gente, às vezes eu falo umas besteiras aqui, me perdoem, tá? Porque às vezes eu não sei a tradução em português mais. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito imensamente no potencial da colaboração. Não estou falando que a gente não deve cobrar pelo nosso trabalho. Eu estive em um evento uma vez, vou dar um parênteses aqui, foi até para o consulado brasileiro em Zurique. Me chamaram para dar uma palestra sobre empreendedorismo. Eu dei essa palestra, tinha várias mulheres lá, brasileiras, com pequenos negócios na Suíça. E claro, é isso que eu falei no começo, que a gente quando está começando é muito difícil ter o dinheiro, né, o capital para investir. A gente sabe que tem que investir, mas aí é complicado. E na minha palestra, eu mostrei a elas e sugeri, porque eu acredito nisso, no poder da colaboração. Que às vezes, por exemplo, o serviço que uma outra pessoa fornece é importante para você.
E o seu serviço é importante para ela. Então aí você pode fazer o que a gente fala, como nos velhos tempos, aí uma barganha, né? Uma troca. Tá bom, eu te treino nisso e você faz o marketing da minha campanha, certo? Então, quer dizer, são colaborações assim que funcionam muito bem. Eu, por exemplo, eu organizo muito evento e, infelizmente, eu não tenho patrocinadores para esses eventos. Eu estou ainda na luta tentando conseguir patrocinadores, mas às vezes consigo patrocínio não em dinheiro, mas apoio de fotografia, apoio de vídeo, e que eu dou em troca. Dou em troca de que os créditos dos vídeos, das fotografias vão todas para essa pessoa, e a pessoa tem a oportunidade, porque está ali, são várias pessoas que estão atendendo o evento, participando do evento, que podem se tornar futuros clientes dessa fotógrafa, dessa pessoa que está fazendo o vídeo. Então, eu ajudo, né, nisso e ajudo a promover o trabalho da outra pessoa. Ela coloca lá a informação do trabalho dela e tudo isso. E aí, em contrapartida, eu não efetivamente pago pelo trabalho. E muita gente que já trabalha comigo há muito tempo prefere desse jeito, porque é muito mais rentável. A, não a prazo imediato, mas a curto e médio prazo é mais rentável, porque elas têm a oportunidade de conversar com as pessoas ali, elas estão ali, conversam, dão cartão, trocam informações, telefonam, e depois ali vão conseguindo os clientes. Então, nós como empreendedoras que estamos aí fazendo nossas coisas, a gente tem que ver, ser capaz de identificar essas colaborações que podem ser positivas. E voltando à apresentação que eu dei lá no consulado, e que eu comentei isso, quando eu terminei minha apresentação, teve uma outra senhora que foi dar a apresentação na parte de finanças, que ela é muito, como se diz, ela é uma grande especialista nessa área, que ela atende a comunidade brasileira na Suíça. E ela, a primeira coisa, antes de falar qualquer coisa, eu lembro muito bem que ela virou e falou: quem é profissional cobra pelo seu trabalho, não faz trabalho de graça. Então eu fiquei assim, até sem. Eu falei, eu não vou nem discutir, né? Vou deixar. Essa não foi a minha intenção, não foi isso que eu falei, que você tem que fazer de graça, mas a permuta, né? Não é barganha, eu falei antes, né, gente? É a permuta. Você considerar que tem permutas que são muito mais vantajosas, entendeu? Porque às vezes, vamos até dizer, o exemplo, no meu caso, que é falar em público, né? Que às vezes, se eu for cobrar para me o que a pessoa, o evento pode me pagar para eu falar naquele evento, nunca vai se equiparar ao potencial que eu tenho, que se eu faço um acordo, então, com o organizador do evento, eu falo o seguinte, tá bom, você não tem como me pagar, não tem como pagar meus honorários, eu fico, me disponho aí, como colaboradora, mas eu quero poder colocar os meus livros em exposição, os meus flyers em exposição, e eu quero ter a oportunidade de falar sobre o meu trabalho enquanto eu estiver no palco, sem ser uma venda, essa venda descarada que muita gente faz. Mas mencionar o que eu faço e oferecer às pessoas que eu estou disponível a conversar com elas se elas têm interesse no meu trabalho. Eu tenho feito isso inúmeras vezes. E tem me sido muito mais rentável do que pedir para uma pessoa me pagar. Porque eu não vou, por exemplo, eu vou falar em termos de preço. Eu não vou falar numa palestra de uma associação, vamos dizer, é, pequena, assim, uma associação normal de mulheres e tal. Eu quero, pelos meus honorários, eu quero pelo menos 3.000 euros, porque é o trabalho que eu ponho para preparar para fazer lá. Se é um evento grande, eu quero pelo menos 5 a 10 mil euros, tá? Então, quer dizer, você fala, é muito dinheiro. Ah, é muito. Não, mas você tem que pensar que eu não vou lá, né, de uma hora para outra, e chego lá linda, cheirosa, com os meus high heels, e pronto, o trabalho foi esse. O trabalho é muito mais do que isso. Mas, normalmente, quando você paga,
para falar num evento assim, você não pode fazer. Você está ali paga para fazer aquilo ali, você não pode, assim, até mencionar seu trabalho, tem que ter, é muito mais restrita. Mas quando você não é paga, você pode exigir até, né? Não, eu faço isso, mas você tem que me dar essa abertura. E aí, se você é boa naquilo que você faz, na sua comunicação, na sua forma de se vender sem vender, você acaba faturando muito mais. E eu digo não imediato, mas a curto, a médio prazo. Então, essa aí é outra coisa que a empreendedora tem que aprender. Essa ver possibilidade de colaboração. Mas, para finalizar, outro aspecto. Ver possibilidade de colaboração não é assim, eu sou sua amiga, vamos lá, faz para mim, não. Outra coisa que a gente tem que parar é um negócio. As coisas têm que ser claras e têm que estar escritas. Não digo que precisa ser um documento firmado em cartório, nada disso. Mas se eu faço um acordo aqui com a Jo, que vamos trabalhar nesse projeto, tem que estar claríssimo qual que é o papel dela, quais são as tarefas que ela tem que fazer, quais são as responsabilidades dela e quais são os benefícios que ela vão ter. Que ela vai ter tanto objetivos como subjetivos, né? Se vai ter algum benefício financeiro, se é quanto. Porque também tem outra coisa, viu, minha gente? Todo mundo colabora muito bem na amizade, todo mundo é muito amigo, enquanto não tem dinheiro na parada. Porque na hora que começa a entrar dinheiro, as coisas mudam, os valores começam a mudar. Então, muito importante se existe até uma colaboração que você vê que tem uma capacidade de se tornar uma fonte de renda, você já tem que visualizar isso e já tem que ter pelo menos um acordo inicial. Se a gente tiver, vamos dizer, a gente faz um evento junto aqui, Jo e eu, não temos perspectiva concreta, direta, imediata de ter um retorno financeiro, de ter um benefício financeiro. Vamos trabalhar, vamos dizer que esse evento vai ser, o que a gente arrecada vai ser para cobrir gastos, mas se a gente tiver um surplus, né? Se a gente tiver um benefício, se a gente tiver lucrado com o governo, com o evento, como vai ser essa divisão? Porque pode ser, eu sou a criadora do evento, eu sou a criadora da ideia, eu convidei a Jo para ser minha colaboradora. Eu vou querer dividir 50%, 50% com ela? Vai ser 60-40? Vai ser 70-30? O que seja, tem que ser definido. E aí você faz um e-mail mesmo, não precisa ser até uma coisa de contrato, assim, tão grande, a colaborações assim a esse nível, mas escrita. Porque para não ter aquela conversa, mas não foi isso que eu entendi diferente. Tá me entendendo? Então, essas são pequenas coisas que o empreendedor, quando está começando, se depara e aí gera muita confusão. Gera muita confusão. E quanto mais você, por isso é a importância de você, o quanto antes você puder encontrar um mentor ou um coach ou uma pessoa que vai te acompanhar. Se você conseguir um mentor, uma pessoa que já tem a experiência que você quer, né? Porque essa é a diferença. O mentor é aquele que tem já experiência e que você, vamos dizer, você quer atingir aquilo que ele já, ou ela já tem, já sabe. Então, essa pessoa, ela vai te ajudar a não dar tanta porrada na parede, entendeu? Ela vai te indicar pela experiência, vá por aqui, ou por ali, vá por aqui, porque por aqui você pode obter isso mais rápido, se você for por aqui vai acontecer isso. Então, ela é uma pessoa que te indica, ela te dá a você, e ela se torna como uma pessoa, não sei como seria a palavra em português, que a gente fala accountability, a pessoa que você tem de repente uma vez ao mês, uma ligação, e você faz um acompanhamento. Isso, é uma pessoa que você faz acompanhamento do seu progresso. Já um coach é diferente. O papel do coach não é falar para você te dar direções. O papel do coach é ajudar você a descobrir onde você quer ir.
Então, o coach ele não está ali para falar para você onde ir. Ele está aí para te questionar e nesse questionamento você começa a identificar por onde você quer ir, como você quer levar o seu projeto, que projeto você quer ter. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. E o training, o treinador, que esse é o meu caso, eu faço mais, mais mentoria e coach. Perdão, mentoria e treinamento. Qual é o treinamento? O treinamento é aquele que ele te ensina. Eu vou te ensinar um novo skill, uma nova habilidade, uma nova competência. Então, no meu caso, com a comunicação, eu ensino as pessoas como desenvolver melhor presença, como criar apresentações que criam mais impacto e como apresentar e como liderar, como, né, em conversas, porque a comunicação, o palco é o palco do teatro, como é o palco aqui. Conversando com vocês, eu tenho que ter uma mensagem clara, porque senão eu estou falando por falar. E a gente tem muito falando por falar por aí, no mundo profissional. E temos que melhorar isso aí, tá? Então, você, como empreendedor, eu deixo a conversa aqui hoje, que já levamos quase 1 hora. É muito importante você identificar, primeiro, onde você quer ir, quais são os recursos que você já tem, recapitulando, quais são os recursos que você já tem, os recursos que você precisa adquirir, né, as habilidades, as competências, quem são as pessoas que vão te ajudar nesse processo para você chegar onde você quer chegar, se relacionar com pessoas que já estão fazendo o que você faz, ou pessoas que estão fazendo, tá? Isso é muito importante. Pessoas que estão fazendo. Porque você, como diz, acredite no que eu estou dizendo aqui. As pessoas que vão te dar opinião, que vão te colocar para baixo, ninguém precisa de opinião, hein? A gente precisa de feedback. Feedback faz a gente crescer. Opinião só incomoda. Ninguém precisa de opinião. E as pessoas que estão sempre preparadas para te dar uma opinião, porque opinião é uma coisa pessoal, é a forma que a pessoa vê aquilo ali. Não necessariamente significa que é o que serve para você, tá? E as pessoas que estão ali preparadas para te dar opinião são as pessoas que, na verdade, não estão fazendo muito. Preste atenção nisso. Porque as pessoas que estão fazendo, as pessoas que estão ali ralando, que estão ali fazendo e mostrando o resultado, que estão sempre na dinâmica de fazer, de criar, de conseguir mais, de se expandir, de investir em si mesma, essas pessoas, elas não te dão opinião. Porque elas entendem que cada qual tem um processo, cada qual tem um tempo. E essa pessoa, ela pode te dar um feedback. Ela vai te ver e vai falar, poxa, Patrícia, eu tô vendo que você está fazendo isso, ótimo, mas minha sugestão é se você poderia considerar fazer isso aqui, e eu acredito que você pode ter melhores resultados nisso aí. Experimenta. Quando que uma pessoa que vai te dar opinião, fala assim, ai, Patrícia, por que você está fazendo isso? Isso aí não vai dar certo. E aí você pergunta, e por que não vai dar certo? Normalmente as pessoas que dão opinião, elas vão falar, porque eu fiz e na minha experiência não deu certo. Mas a sua experiência é equiparável à minha experiência? Ou até mesmo, às vezes, as pessoas que te dão opinião, elas dizem, ai, não sei, eu tô sentindo. Eu tô sentindo. E no Brasil a gente tem muito isso, né? Tô sentindo, sente as coisas, mas não tem uma coisa pragmática e objetiva de como dar um feedback para colocar para frente. Então, muito importante isso, se cercar de pessoas que estão fazendo e pessoas que você possa aprender com elas. Tem aquele outro ditado, se você for o melhor do grupo, você tá no grupo errado, tem que mudar de grupo. Porque você tem que estar num grupo onde você está sempre aprendendo. Porque mesmo aquele grupo quando você é o melhor do grupo, o grupo que você está
tão engrandecido como sendo o melhor, é um grupo passivo, que é um grupo que no final, você mesmo estando ali naquele grupo como a voz do grupo e se achando o máximo, você vai ficar estagnado e não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que sempre procurar estar em grupos que te provocam a um desenvolvimento. E que você vai ter a sua participação, e que você vai mostrar suas qualidades, mas que você vai estar sempre aprendendo. Esses são os grupos que você tem que procurar, tá bom? Então, vou terminar o nosso bate-papo aqui, nessa coisa do empreendedorismo, que precisa uma forma muito positiva de se posicionar profissionalmente nesses dias, no mundo que a gente está vivendo, principalmente nesse mundo muito incerto, onde o mundo corporativo está falling apart, né? Está se desestruturando, e quem está dentro não está conseguindo segurar a onda com essa coisa, depressão, burnout, etc. E que o empreendedorismo se torna cada vez mais uma forma de que nós possamos nos desenvolver e oferecer ao mundo o nosso talento, mas que é um processo e que precisa ser desenvolvido. Então, eu deixo vocês aqui hoje, já são quase, eu fiquei nesse monólogo aqui de quase 1 hora, mas eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido alguma coisa. Na semana que vem, eu vou tentar um outro programa, descobrir já um outro programa, onde será possível vocês entrarem na conversa, porque eu gostaria que a gente começasse a desenvolver a conversa nesse aspecto. Vai ser um live através do Facebook também, mas que aí eu posso convidar vocês a participarem e darem a opinião de vocês efetivamente, ativamente, live. Eu vou dar uma testada essa semana e nos vemos aqui no domingo que vem, na tertúlia. Fiquem em paz, fiquem bem e força, como diz a minha amiga Ana Cobb, força na peruca, minha gente, porque a coisa lá na nossa terrinha tá pegando. Mas vamos lá. Um beijo grande para vocês e um bom domingo. Tchau.